Nosso estudo de hoje é a lição 57 do livro Encontro Marcado e tem por título Problemas. Nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto a nossa capacidade de nos desfazermos deles. Qualquer dificuldade se nos agiganta na imaginação porque nos habituamos à excessiva inquietude em torno dela. Sem dúvida, é forçoso criar clima propício à solução pacífica e edificante de crises que surjam. E para isso, justamente, é que necessitamos cultivar serenidade e entendimento. Reflitamos nos problemas cotidianos, categorizando-os por recursos renovadores. Toda questão embaraçosa nos é apresentada qual se a vida nos propusesse um enigma. Aceitemo-lo calmamente e vejamos como aproveitá-lo. Comecemos por uma atitude de compreensão e simpatia, examinando-lhe as facetas. Se nos achamos perante uma situação desagradável, meditemos nela não como pesar que nos afere individualmente, mas sim como episódio com funções do benefício geral e ajudemo-lo a encaixar-se no mecanismo das circunstâncias em louvor da harmonia comum. A pedra que acidentalmente nos fira será provavelmente a peça que sustentará a segurança da construção e, porque nos haja trazido leve de sabor, isso não é motivo para arredá-la do serviço que deve prestar à coletividade. Assim acontece com a crítica, com a desilusão, com o desentendimento ou com a perseguição gratuita. Recebamos-los sem mágoa e observemos qual a mensagem favorável e útil de que se fazem veículo. Tomada semelhante posição, verificaremos que a crítica nos auxilia à maneira do inseticida capaz de imunizar a árvore do nosso trabalho contra pragas destruidoras que talvez nos ameacem de perto. Aquilo que nomeamos como sendo desilusão passa a revelar-se por transformação imperiosa e benéfica. O desentendimento é a oportunidade que muitas vezes favorece a supressão de pequeninos obstáculos antes de se formarem obstáculos maiores, e a perseguição gratuita habitualmente estabelece condições para que o apoio de vossos verdadeiros amigos se levante junto de nós para a união mais íntima e realizações mais amplas. Nunca te amedrontes diante dos problemas que te apareçam. Na maioria das circunstâncias, eles significam mudança, e mudança pede adaptação à realidade para o bem de todos e mais acentuada felicidade para cada um no nível em que cada um se coloque. À frente de qualquer desafio, recordemos que todo problema é um convite da vida em nome de Deus, para que venhamos a compreender mais amplamente, melhorar sempre e servir mais. A gente tem a impressão, lendo esses textos do Emmanuel, que muitos deles, claro que a gente tira um proveito e a gente é muito grato a isso, mas estavam ali direcionando e orientando Chico Xavier durante a sua trajetória aqui na Terra. Mas lições como essa, elas trazem assim, uma reflexão muito profunda, porque você pega o título da lição, Problemas, mas ele vem falar de situações que começam a acontecer com a gente e que a gente fica pensando assim, mas meu Deus, né, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo submetido a esse tipo de coisa? E ele vem falar de coisas que fatalmente vão acontecer com qualquer um, em qualquer trabalho. Por exemplo, crítica, uma delas. Desilusão, segundo. Desentendimento, terceiro. E o quarto, perseguição gratuita. Então, criticar ou me decepcionar com alguém, me desentender com alguém ou ser perseguido gratuitamente é gênero de prova e mundo de expiações e provas. Acho que todo mundo já ouviu falar que ninguém consegue agradar todo mundo, né? Se você estiver numa posição de chefia ou de liderança, onde tiverem três, alguém vai discordar de você e você vai se decepcionar com alguém. E aí o Emmanuel, ele vem falar para a gente assim, com uma simplicidade, olha, recebamos-los sem mágoa e observemos qual a mensagem favorável e útil que eles estão trazendo para a gente, estão sendo veículo, né? E ele vem enumerando benefícios que acontecem quando a gente tem a crítica, a desilusão, o desentendimento e a perseguição gratuita,
e já antecipa que a maioria das vezes isso está acontecendo para quê? Para nos convidar a novos comportamentos, a mudança. Então, olha só, nunca te amedrontes diante dos problemas que te apareçam, que na maioria das circunstâncias eles significam mudança, e mudança pede adaptação à realidade, para o bem de todos, e para mais acentuada felicidade para cada um, no nível em que se coloque. Mas a gente pensa nisso na hora? A gente está acostumado ao quê? A ter medo do desconhecido. A gente está acostumado ao quê? A buscar o tempo todo uma estabilidade, quando parece que esse mundo o tempo todo oferece para a gente instabilidade. Por quê? Os espíritos explicam por quê. Porque nós não estamos aqui no mundo de expiações e provas a passeio. Aqui, quando vem a instabilidade, a gente está sendo convidado a exercitar a nossa inteligência, a exercitar principalmente a inteligência emocional. Como é que eu vou agir diante do conflito, aquele que aparece de uma hora? Ontem eu assisti um documentário que uma das coisas que me doeu na hora foi um documentário sobre a tsunami de 2004 na Ásia. E uma francesa, ela falando, sabe o que mais dói em mim? Eu ter visto situações na minha frente que eu podia ter tentado esticar a mão, mas eu estava protegendo a minha vida e o meu instinto de conservação falou mais alto, e eu não tive coragem, porque se eu fosse ali ajudar, podia ser eu mais uma vítima. Mas ela falou que ela, coitada, que ela até hoje sonha com a criança que estendeu a mão e ela não teve coragem de ajudar, e depois soube que a criança sucumbiu. Assim como ela sucumbiria também, a consciência dela não ficou tranquila por conta disso. Por quê? Porque ela não fez aquilo que deu a vontade de fazer na hora, deixou a oportunidade passar. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, são convites para a gente também, porque quando eu não deixo a oportunidade passar e me penalizo, daqui a pouco, quando uma outra oportunidade vier, eu vou me agarrar à oportunidade. E diga-se de passagem que ela fala isso, mas ela se tornou voluntária, e começou a ajudar na reconstrução daqueles países lá, Sri Lanka, Indonésia, que foram os mais afetados. Mas, voltando para cá, o Emmanuel vem falar assim para a gente, quando acontecer a crítica, desilusão, desentendimento e perseguição gratuita, ele vai ver o seguinte, olha o que ele fala para a gente. Vamos receber sem mágoa e observemos qual a mensagem favorável, porque tomada semelhante posição, a gente vai verificar que a crítica nos auxilia à maneira do inseticida capaz de imunizar a árvore contra pragas destruidoras. Tá bom. Então a crítica ela vai fazer com que eu reveja comportamento e que eu, até na intenção de me defender, se eu realmente concordo com a crítica, eu vou mudar meu comportamento. Então, é auxílio. Outro, aquilo que nomeamos como desilusão passa a revelar-se por transformação imperiosa e benéfica. Por quê? Porque eu vou cair na real. Aliás, eu me lembro de uma definição do André Luiz, que está no livro Busca e Acharás. Desilusão é encontro com a verdade. Na verdade, você que fantasiou a verdade esse tempo todo, e agora a verdade está se mostrando nua e crua, como ela sempre foi, e você estava se recusando a ver. Então ela vai trazer uma transformação. Depois ele fala, o desentendimento é a oportunidade que muitas vezes favorece a supressão de pequeninos obstáculos antes de se formarem obstáculos maiores. Então a perseguição está tendo, se você tiver a calma de chamar a pessoa para conversar. Por isso que a gente defende muito momentos de lazer entre os personagens que estão envolvidos num determinado trabalho. Porque, por exemplo, eu participei de alguns ambientes de trabalho que aquelas pessoas gostavam de sair de vez em quando para qualquer evento, para ir para um show ao vivo, para alguma coisa. E quando sentavam ali em momentos mais descontraídos, ali eles desfaziam qualquer entendimento. E quando tinha que falar, você errou, você acertou e tal, e daqui a pouco estava todo mundo bem de novo e resolvia o problema. E depois ele fala, a perseguição gratuita habitualmente estabelece condições para que apoio dos verdadeiros amigos se levante como junto de nós, para uma união mais íntima e realização mais ampla. O Emmanuel conseguiu pegar 4 coisas que incomodam muito a gente e mostrar, tem benefício. Quando isso acontecer, fica firme, porque está sendo um momento de mudança, e mudança sempre para melhor.
Muito obrigado, Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.